Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Graças a Deus, mais uma vez na presença do Papai. Vamos continuar o nosso estudo. Hoje vamos falar sobre o versículo 39 e o versículo 40. Diz assim a palavra do Senhor: por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e os cure. Amém? Pode se assentar, fica à vontade. Graças a Deus, nós estamos em uma passagem em que João vai mencionar sobre a incredulidade, né? E ontem nós vimos algumas profecias, algumas vezes que os profetas se levantaram para repreender o povo, né? Vimos Moisés falando da incredulidade do povo que estava vendo e vivendo milagres e mesmo assim não criam. Falando sobre Isaías, né? Só para entender, os que estão chegando hoje aí, os visitantes, sejam bem-vindos. Jesus ama você. Glória a Deus. De Isaías, quando Isaías vai falar para os israelitas, né? Que engordem o coração deste povo, fechem os olhos, tapam os ouvidos, para que não entendam com o coração e não se convertam, né? E aqui nós estamos diante de uma passagem em que Jesus já tinha se retirado e João começa a dizer sobre a incredulidade do povo, dos judeus, né? Que mesmo vendo todos aqueles milagres, ainda não acreditavam, ainda não criam. Mas existe uma causa, né? Existe uma pessoa, né, que faz com que isso entre nos corações, para que essas pessoas não creiam, para que essas pessoas não vejam e essas pessoas não consigam ouvir. E essa pessoa é o inimigo da minha alma, é o inimigo da sua alma, é Satanás, que muitas vezes ele vai colocar em nossos corações, ele vai soprar em nossos ouvidos, para que nós não venhamos fazer, para que nós não venhamos ouvir, para que nós não venhamos deixar aquilo que está em nosso coração muitas vezes virar uma atitude ou virar uma ação. E olha que tremendo, esse versículo vai dizer: cegou-lhe os olhos. Quem cegou? Satanás. Os olhos de quem? Daquele povo, dos judeus que estavam ouvindo e vendo os milagres, e mesmo assim eles não criam, né? Nós falamos também, trazendo para o nosso dia de hoje, quantas pessoas estão cegas e não querem, né, enxergar. Essa é a pior cegueira. As pessoas que estão enxergando, mas não querem enxergar. Enxergar, que eu digo, é em uma visão espiritual. Entender e reconhecer aquilo que estão vendo. Que muitas vezes eu vejo e eu sei que está errado, mas o meu coração está tão endurecido que mesmo assim eu pego aquilo para mim. Então, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e nem compreendam com o coração. E muitas vezes nós estamos nessa situação, com o nosso coração endurecido, com o nosso coração muitas vezes com um desejo de fazer, pastor, mas eu não faço, porque o inimigo da minha alma, ele sobra. O inimigo da minha alma muitas vezes vai dizer: não faz. Sabe aquela vontade de orar que muitas vezes nós temos? E essa vontade fica só por alguns segundos e passa essa vontade. É o inimigo da sua alma. Porque quando nós se posicionamos, quando nós queremos fazer algo que isso para o inimigo vai ser algo ruim, ele vai fazer com que você desista. Sabe aquela vontade de orar que às vezes passa no seu coração, no seu anseio? Muitas vezes na sua boca você fala: não, eu preciso orar, eu preciso me posicionar. E aí daqui a pouco passa, é o inimigo colocando, fala: não faz isso não, para quê? Tá bom assim, né? Tá cômodo. Então, aqueles judeus ali, meus irmãos, nesta passagem de João, o que João queria mostrar é que não importa o que eles ouvissem, não importa o que eles olhassem e vissem com seus próprios olhos, porque o coração estava corrompido, o coração estava com um coração incrédulo, e quem estava fazendo isso era o inimigo, era Satanás. Então, Deus, muitas
muitas vezes, né, ele pode endurecer o coração como um castigo. Você acredita nisso? Eu vou provar para você na Bíblia que Deus pode fazer isso. Coloca Romanos 9:18, ô Bia, por favor. Então aqui o apóstolo Paulo está repreendendo. Então ele vai dizer assim, ó: logo pois compadecesse de quem quer e endurece a quem quer. Sabe quem? Deus. Porque um exemplo é o coração de Faraó, que ele endureceu para que tudo que acontecesse, no final, o nome dele fosse glorificado, pessoal. Então, é esse Deus que nós servimos. Esse é o Evangelho, meus irmãos. Infelizmente, é o Evangelho que muitas vezes a palavra vai ser dura mesmo. A palavra vai ser para repreender mesmo, mas para que essa dureza de coração venha sair da minha vida. E eu venha receber a cura, como diz lá no finalzinho do verso, não precisa colocar agora. Então, mais um exemplo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, Bia. Glória a Deus. Já está aí. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca, e iniquidará pelo esplendor da sua vinda. Capítulo 9. E essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. 10. E com todo o engano da injustiça, para que os parecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 11. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Olha só que forte. Deus está permitindo muitas vezes que pessoas fiquem nesse engano, mas é para que o propósito que Ele tem na vida dela se cumpra. E muitas vezes, querido, nós não queremos esse propósito, porque o nosso coração está duro, o nosso coração está enganoso, como diz Jeremias, que o coração do homem é enganoso. Muitas vezes nós desejamos em nosso coração, mas eu não coloco isso em prática em atitudes, mas eu não coloco isso em prática em ações, porque nós falamos ontem aqui, pessoas falam bem, pessoas oram maravilhosamente, com palavras lindas, mas o coração está longe de Deus, está longe daquilo que o Senhor quer para a vida dele. Então, o povo, os judeus estavam dessa forma, e ali o Senhor queria alertar, que a intenção do Evangelho é alertar, é gerar fé aos corações. Volta agora em João 12:40, Bia. Essa é a intenção do Evangelho, gerar fé. Sabe para quê? Para que o coração compreenda e para que haja cura. Não tem como o Senhor curar, não tem como o Senhor libertar, não tem como o Senhor fazer nada se o coração está incrédulo. Precisa começar aqui dentro. E me faz lembrar das palavras do salmista. Salmos 24, no lembro o verso, ele vai dizer: quem subirá ao monte do Senhor? Eu acho isso lindo, porque ele começa com uma pergunta. Se você for ver esse verso, tem um ponto de interrogação depois dessa frase. E depois ele dá duas condições. Ele vai dizer: quem subirá ao monte do Senhor? O limpo de mão e o puro de coração. Então veja que começa tudo no coração. E o coração, o meu e o seu coração, precisa estar blindado nesta palavra que cura e que liberta. A nossa fé precisa estar no Senhor, mas isso não pode ficar somente no coração também. Isso precisa ter ações. O que o Senhor esperava daqueles judeus, Peçanha, falando, ele sabia como estavam os corações, mas ele esperava somente uma coisa: que mesmo o incrédulo, eles tomassem uma decisão. Olha, meu coração está realmente, não acredito, mas eu vou dar um passo aqui na minha fé, para ver o que vai acontecer. É isso que o Senhor espera muitas vezes. Um ato, uma atitude, um posicionamento, que muitas vezes nos falta, e nos faz ficar longe daquilo que o Senhor tem para nós, que são as promessas de vida eterna. Amém?
Glória a Deus. Queridos, amanhã continuamos, o tempo já se foi, mas que fica essa palavra. E eu termino em Jeremias 17:9, aquilo que eu citei, onde diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerás? Amém? Glória a Deus, fique de pé, vamos orar. Irmão Gilvan, faz essa oração, meu? A paz do Senhor a todos.